programa sobre onde o Abel quer chegar com essa história. Já entendemos, mas vamos discutir ao longo do programa, até também para ouvir a opinião do Eugênio sobre a vitória do Palmeiras e sobre o Abel Ferreira, que está sempre ali agitando a brasa, né, Eugênio? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mário. Bom dia, fãs de esportes. Vamos lá, tem muita coisa para falar. Essa vitória do Palmeiras, a minha conta é a seguinte: em que rodada o Palmeiras vai ser campeão? O Palmeiras vai ser campeão brasileiro antes de Flamengo ou Atlético Paranaense serem campeões da Libertadores? Ou antes de Flamengo e Corinthians serem campeões da Copa do Brasil? A minha conta agora é em que rodada ele vai assegurar matematicamente o título de campeão. Porque campeão ele já é na prática. Na mesma semana, no mesmo fim de semana, pode acontecer também. Tudo certo, Mari? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Esporte. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo também aqui ao nosso trio novamente. Eugênio, fã de esporte. Tô curiosa para saber como que vai ser a coletiva do Abel depois do título. Quando consagrar ali. Vamos ver como que ele vai se comportar. Ele não gosta de elogio, ele quer sempre o agito. Sabe aquele churrasco, assim, quando a brasa tá acabando e tal, ele vai lá e vá. Mas dá pra dar uma seguradinha, né? Porque quando taca fogo, aí não é legal pra ninguém. Talvez não justifique, é o que a gente vai falar já já, tá? Mas vamos começar então com o Palmeiras e começando com a vitória, então 3-1. E foi assim que o time do Abel Ferreira ampliou a sua vantagem na liderança da competição. Estamos vendo então imagens da vitória palmeirense por 3-1. Dentro de campo, uma vitória até tranquila do Palmeiras, apesar do primeiro gol sofrido, né, Mário? Exatamente. Tudo muito encaixado nesse Palmeiras que encontra repertório dentro do seu próprio elenco. Abel Ferreira, mais uma vez, colocou o Mike ali espetado pela direita e deu muito certo, porque o Mike é um jogador que ele chega muito bem no ataque e aí ele não tem que se preocupar tanto com a recomposição, porque tem Marcos Rocha por ali. O Botafogo começou bem, abriu o placar, mas aí depois teve erros individuais, como o caso do pênalti, também depois o Piquerez fazendo um salseiro ali pelo lado esquerdo no segundo gol. E aí depois que o Palmeiras levou 2-1 para o intervalo, no retorno do segundo tempo, foi só para manter e ampliar o placar rumo aí ao título. Com Gustavo Scarpa, também a boa atuação do Piquerez, do Mike e do Dudu também marcando aí o segundo gol do Palmeiras, Eugênio. É isso, uma vitória indiscutível, né? Em momento algum houve ameaça. Mas o Botafogo saiu. Mas o Botafogo saiu na frente. Esquece. O Palmeiras já controlava o jogo, já dominava e virou com naturalidade. Foi uma jogada fora da curva, né? A do gol do Botafogo. Aliás, um belo chute do Tiquinho Soares e uma falha, né? A gente pode classificar assim, uma falha do Everton, que é um goleiro que raramente falha. Ontem, para mim, ele próprio ficou chateado, né? Deu para ver a reação dele ali em campo ainda, né? Ficou chateado. Bom, essa é a classificação do campeonato. Palmeiras, neste momento, tem 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder internacional e chega a abrir 12 também sobre o Fluminense. O Corinthians é o quarto colocado com 50 pontos. O Botafogo permanece com 37, segue ali naquele grupo e tem agora a 10ª posição na classificação. Aí a parte de baixo da tabela permanecem no Z4 Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Se acaba a rodada, a gente atualiza o prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet já já. Como um dos melhores treinadores do mundo disse, o Guardiola diz que o que faz realmente a diferença é ter jogadores com qualidade. Ele disse isso, acho que ainda na última entrevista, quando lhe fizeram uma pergunta. Portanto, é igual, se o nosso adversário, neste caso o Luís, fez uma reformulação no seu plantel e trouxe qualidade, é normal que a equipa tenha um upgrade nessa qualidade, mas muito bom jogo da nossa parte, entramos muito fortes, podemos ter feito golo, sofremos na primeira remate que o nosso adversário faz, posso estar enganado. A nossa equipa mandou, como disse, uma mentalidade forte, uma equipa equilibrada. Vamos ver o que tem nessa nossa tela, então. Os números do Palmeiras neste campeonato brasileiro. Ele é o segundo melhor mandante da competição, com 71% de aproveitamento. Mas ele é o melhor visitante. Também o primeiro em gols marcados, em gols sofridos, em chutes certos. Também nos jogos nos quais marcou foram 25 e jogos sem sofrer gols foram 14. Ele lidera, então, todos esses pontos. Números de campeão, né? Inevitavelmente. Sim. E tem mais uma notícia que não tem nada a ver, mas tem muito a ver com o Palmeiras. O que aconteceu, Mari? Exatamente. Acho que foi o nosso amigo Léo Bertozzi que mandou aqui. Temos um grupo que compartilha informações sérias, né? Que os shows do Coldplay que iriam acontecer no Allianz Parque serão adiados até
início de 2023, por conta de problema de saúde, acho que do vocalista, não li direito se só do vocalista, mas os shows que aconteceriam tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo foram adiados para 2023. Então, a casa do Palmeiras provavelmente estará liberada. Seriam 2 jogos que o Palmeiras teria que fazer fora, contra o Avaí e contra o São Paulo. Aí deve ser, então, no Allianz e entra naquela sua conta, Eugênio. Então, de quando o Palmeiras confirma matematicamente o título. E aí tem que ver se, de repente, num desses ele pode ser matematicamente campeão e comemorar diante da sua torcida na sua casa. Seria ótimo, ótimo, que é muito mais legal do que isso acontecer fora do Allianz Parque. Acontece, Eugênio? Né? A conta é essa, de quando vai ser, não se vai ser. Não, agora é uma conta que tem que ser detalhada. Eu não me debrucei sobre os números ainda para saber exatamente qual é o mais provável, a data mais provável. Mas pretendo fazer isso ainda hoje. Talvez amanhã eu possa te trazer alguma conta. O jogo de ontem, que a gente está vendo aí, né, os melhores momentos, como a Mari já falou aqui, né, ele faz uma opção diferente dentro do elenco, colocando o Mike mais avançado pela direita, segurando o Marcos Rocha como um dublê de lateral direito e terceiro zagueiro, porque ele libera também muito o Piquerez do outro lado. O Mike joga como ponta direita. O fato é esse, né? Com o Dudu pela esquerda, o Rony centralizado e o Scarpa vindo por trás. E o Palmeiras domina o jogo todo. Quando sofre esse gol aí, numa arrancada do Botafogo, um chute de fora, lá de longe, né? Muito, muito forte do Tiquinho, que o Everton falha, para mim, o jogo já era controlado pelo Palmeiras. O que acontece na sequência é apenas a confirmação de um domínio. Aí uma das falhas do Gabriel Pires, que foi muito mal no jogo, o volante do Botafogo, muito mal. Saiu vaiado. Já era vaiado antes de entregar ali, perder a bola que origina o terceiro gol do Palmeiras. Aí o Scarpa aproveita. Essa é uma jogada também lá pela direita do Júnior Santos, que é a única outra jogada além do gol assim mais perigosa do Botafogo. E uma jogadaça do Piquerez para o segundo gol do Palmeiras. Ele sai rabiscando o Saravia de um lado para o outro, cruza. E o Mike, que estava como ponta, do outro lado de carrinho, completa para virar o jogo ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo vem o terceiro gol, no momento em que o Botafogo não conseguia passar do meio campo praticamente, dada a pressão do Palmeiras. Nessa falha do Gabriel Pires e o gol do Dudu. Uma jogada de muita velocidade do Palmeiras a partir do momento que rouba a bola. A gente está vendo aí. O Dudu vem pelo meio e faz. E logo na sequência a expulsão do Zé Rafael. E o jogo muda sim, depois da expulsão do Zé Rafael, porque o Palmeiras ganhando por 3-1 com 1 a menos, baixa a marcação, ao invés de marcar no campo de ataque. Tem as alterações. Tem as substituições também do Botafogo, mas o Palmeiras passa a administrar um resultado. Ele poderia até, não fosse a expulsão, tentar fazer o quarto, o quinto gol, mas ele faz a opção por, vou administrar, de vez em quando dava um estocado no ataque, mas dá um pouco mais a bola para o Botafogo e controla esse final de jogo aí, sem sofrer tanto. Eu já vou chamar o Edu Menezes, só em relação ao Mike, eu não sei se inicialmente a opção por escalar é até defensiva, porque no jogo passado contra o Atlético tinha o Keno por ali. Não me pareceu. Ontem o Jefinho, mas assim, eu sei que ofensivamente é que ficou mais evidente como foi bem feita a escolha. Exatamente. E deu para perceber como o Botafogo sofreu por aquele lado esquerdo, né? O Botafogo também estava desfalcado e o Palmeiras aproveitou muito bem aquele setor. Então, eu acho que realmente foi não tinha Cuesta nem Marçal, né? Que são jogadores que fazem ali aquela cobertura, né? E lateral exatamente. Esquerdo. Então, eu acho que para mim foi proposital o Abel forçar aquele lado com o Mike. E é curioso porque é também no lugar do Veiga, né? Sim. E a gente não fala, nossa, o Palmeiras está sentindo falta do Veiga nessa E ele encontra soluções dentro do elenco que ele já tinha. Ele não utiliza as peças que chegaram para buscar essa solução para o lugar do Veiga. Ele escolhe, dentro do que ele já tinha trabalhado, a opção para substituir o Rafael Veiga. Vamos lá para o Eduardo de Menezes. Onde é que está o Edu? Porque o Edu acompanha, claro, o dia seguinte do Palmeiras. Está na academia de futebol. Se ele está com a calculadora na mão, é porque ele está fazendo contas. É isso, Edu? É isso mesmo, Bruno. Bom dia para você, para a Mari, para o Eugênio, para quem acompanha esse Sport Center. É o Matemática Center. Sim, senhoras e senhores, eu estou fazendo aqui a projeção. Pelas minhas contas, Bruno, você que é palmeirense também, que está acompanhando em casa, que é o seguinte, você é palmeirense, aí tá, como é que eu compro o ingresso que eu quero ver o Palmeiras sendo campeão? Olha, eu, sem medo de errar, Bruno, vou fazer uma aposta aqui, que, como diria o nosso colega Rafael Prats, na nossa programação no F90, nós temos que errar, mas errar com convicção. Eu gosto disso. Dia 2 de novembro,
Palmeiras e Fortaleza, 35ª rodada, o Palmeiras será o campeão, pelo menos a tendência é essa. Claro que tem uma possibilidade de ser contra o Atlético Paranaense uma rodada antes, que é na terça-feira, dia 25 de outubro, mas estou achando que vai ser mesmo contra o Fortaleza, mas moralmente já é o campeão, virtual também. Não tem jeito, a gente vê o torcedor passando aqui na frente da Academia de Futebol dizendo é campeão, vai Palmeiras, Palmeiras do Abel Ferreira, que ainda tem um excesso de zelo, né? Para vocês terem uma ideia, na história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está com 10 pontos em relação ao segundo colocado. Faltam 9 jogos. Nunca ninguém, nesta circunstância, perdeu um título brasileiro na liderança. Então a tendência é essa mesmo, de um Palmeiras trabalhando para ser o campeão, para ser... Só colocar a faixa, porque aí, Bruno, vem outra análise, né? E aí eu vou devolver para vocês para a gente continuar esse bate-papo. Além dos números, que são impressionantes, além dos gols, tem o rendimento, tem a qualidade que o Palmeiras está mostrando. Mesmo com desfalques, o Palmeiras conseguiu jogar bem, ganhar, por exemplo, do Atlético Mineiro, né? Com uma lista enorme de desfalques. O padrão tático e rendimento em campo, tudo isso faz o palmeirense acreditar no título. E acho até que é mais difícil. Se você procurar bem, pouquíssimos torcedores brasileiros vão apontar ali, não, o Palmeiras perde esse título, até porque quem está atrás também não tem o mesmo rendimento, né, Bruno? Como você falou, Edu, foram 6 pontos conquistados nas últimas 2 rodadas, onde antes você não já computava 6 pontos ali, pela dificuldade dos jogos e pelos desfalques, Eugênio. Sim, pelos problemas todos, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras estava esfacelado, né? Eram mais de 10 desfalques. Entre convocações, contusões e suspensões. Isso, e ele conseguiu ser um time competitivo. Essa é a questão. E por quê? A Mariana destaca que ele usa os jogadores que ele já conhece, que são jogadores que já entendem a maneira de jogar da equipe, né? As ideias do Abel, a maneira, a dinâmica, a mecânica do Palmeiras já está incorporada por esses jogadores, desde 2, 3 anos atrás, né? Desde que esse trabalho começou. E o momento não oferece tempo de adaptação, né? Sim. Dos novos, justamente em cima disso. Tem que estar se adaptando para que entrem nesse sistema. Porque a grande vantagem do Palmeiras, o grande motivo do sucesso é a consistência coletiva. Essa coletividade que faz, por exemplo, o time não sentir falta do Rafael Veiga, que foi um jogador até a metade do ano, talvez o de maior destaque do Palmeiras. Vinha sendo. Até a primeira lesão dele. Depois ele volta, não consegue ter o mesmo rendimento, até que sai de novo. Então, mas aí você consegue equilibrar o time, por quê? Os compartimentos estão encaixados, você tem referências em cada faixa do campo. Então, a zaga do Palmeiras tem o Gustavo Gomes como grande referência. O meio-campo tem ali o Danilo e o Zé Rafael. Né? Da parte ofensiva tem o Scarpa, o Dudu e o Rony. Mantendo essa espinha dorsal, você pode trocar outras peças aqui e ali, né? O Piquerez crescendo muito na lateral esquerda, o Marcos Rocha completamente integrado a essa função de, às vezes, fazer um pouco mais para dentro um zagueiro, mas na maioria das vezes ser um lateral que dá menos espaço do que já deu na carreira. O Marcos Rocha era um lateral que ia muito bem no ataque e que dava muito espaço defensivamente. Ele melhorou muito nisso, tanto que ele já é colocado ontem como, você fica e o Mike vai. Então, assim, essa coletividade faz o Palmeiras ser forte e a gente duvidar que ele possa deixar algum clube se aproximar nessa reta final de campeonato. O Edu, a Mari confirmou agora há pouco aqui pra gente a questão dos shows, então aviso pessoal. Não sei se você já tinha comprado ingresso pro show também, Edu, do Coldplay, porque eu sei que você gosta. Bom show. De a gente deixa para ano que vem, Edu. Né? Aquela coisa muito toda bom. Lá. Mas então esses shows não vão acontecer, o que deve abrir espaço então para o Palmeiras realmente mandar os jogos contra Avaí e São Paulo no Allianz. Atualiza isso aí na sua conta também, tá? Tá bom, eu já avisei o pessoal aqui. Aliás, o elenco do Palmeiras dormiu aqui hoje, né? Estão fazendo um trabalho rapidinho, daqui a pouco serão liberados. Eles que voltaram durante a madrugada mesmo, depois do jogo contra o Botafogo aqui para São Paulo. Já anotei, já mudei, fiquem tranquilos, mas já que a gente tá falando de show, tem alguém que pode abrir um show, né? São aquelas bandas novas.
sempre tem o festival apresenta. Pode ser que essas últimas rodadas também para o Palmeiras, depois de um título, sirvam essas rodadas também para o Palmeiras colocar um tal de Endrick em campo, hein? O menino tá tão ansioso, Bruno. Toda vez que olham para o banco para chamar alguém, ele já se movimenta um pouco mais. Mas aqui, muita cautela em relação a isso. Primeiro passo, 9 decisões, conquista título e depois vai ver o que fazer. Mas já imaginou o Endrick aí entrando para fazer aí a sua participação, dar sua canja nesse campeonato, hein, Bruno? Isso ainda, Edu, né? Sempre tem alguém expulso e o Endrick não consegue entrar. Já já a gente volta a falar do Palmeiras e muito do Abel Ferreira, tá bom, Edu? A gente vai repercutir a entrevista coletiva dele também. Até daqui a pouco.